Então, é hora do nosso quadro Eu Amo Pet. Vamos chamar, então, a nossa Júlia Amboroski, veterinária. Eu tava com saudade de você, Ju. Tudo bem? Tudo, e você? Senta aí, menina. Dá licença. A Júlia, da última vez, trouxe, eu não lembro o nome daquele cachorrão. A Brahma. Era outro tapete, agora esse tapete novinho, aí a gente não deixou a Brahma vir. Brincadeira. Ju, vamos falar sobre alimentação para animais com problemas de saúde, né? Sim. Tem que ter alimentação diferente do que não tem problema? Na verdade, Paty, não é que exatamente precisa ter uma alimentação diferente. Acontece que a grande maioria das faculdades em veterinária não ensinam nutrição, né? Ensina nutrição de animais de produção, né? Ensina nutrição de boi, de aves, suínos, a nutrição pet e, em especial, a nutrologia clínica, muito pouco se fala. Hoje, que eu tenho conhecimento, apenas uma faculdade no Brasil aborda esse tema na graduação. E se a gente pensar que 70% da saúde depende do que a gente come, a mesma coisa acontece com os nossos animaizinhos, né? Com certeza. Não à toa que todas as indústrias de ração, pelo menos as marcas super premium, têm a linha que a gente chama de adjuvante, que é específico para tratamento ou complementação de tratamentos. E você é uma das poucas especialistas nessa área que eu sei, né? Sim. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais específico dos gatinhos, é isso? Principalmente... Tá aberto, o que você quiser. O que eu quiser perguntar, eu sei, porque essa mulher sabe tudo. A alimentação para animais com problemas. Eu não sei se, vamos supor, tem animal com diabetes, por exemplo? Tem sim. E aí, como que tem que fazer? É a mesma coisa do ser humano, né? A diabetes, o que é o problema? É basicamente a dificuldade que tem de se tirar a glicose do sangue. Então, a gente precisa da insulina circulante. Cães, eles têm a diabetes tipo 2. Desculpa, mentira. Tipo 1. Os gatinhos desenvolvem a diabetes tipo 2, que é a que vem depois da obesidade, que vem por resistência insulínica, etc. Então, quando a gente consegue modular a liberação dessa glicose na corrente sanguínea através da dieta, ajuda bastante no tratamento do endócrino. Mas normalmente os animaizinhos já não comem muito o açúcar em si, né? Como a gente, né? Mas tem alimentos que tem. É que a gente acha que glicose vem do açúcar. Na verdade, a glicose é a última molécula do processamento e da digestão do carboidrato. Né? Então, por exemplo, pão é carboidrato, macarrão é carboidrato, milho é carboidrato, né? E tudo... Não tem pão, não tem macarrão na ração, mas a gente tem 60% das grande maioria das rações sendo compostas por milho. Então, a gente tem carboidrato na dieta. E aí tem que tirar esse tipo de ração... A gente troca por um alimento que tem o menor teor de carboidrato e com maior teor de fibra. E pode aí dar uma alimentação natural, por exemplo? Pode sim. Inclusive, a gente consegue ter uma melhor aceitação nas trocas de dieta em pacientes doentes quando a gente passa ele para alimentação natural, que eu nem gosto muito desse termo. Eu gosto do termo alimentação caseira balanceada. Ah, tá. Que é basicamente a mesma coisa que o humano come ou tem que ser específica para ele? São os mesmos ingredientes, mas não é tirar do seu prato e dar para o teu cachorrinho, né? Então, a gente usa os mesmos ingredientes, são ingredientes caseiros que a gente compra na açougue, compra na quitanda. E aí, eu, como nutricionista, eu faço o cardápio pensando em atender todos a necessidade nutricional desse animal, atendendo também a energia, e aí eu te passo a receita. Como é que você vai preparar e montar esse alimento. Né? Então, não é que nem a gente faz para a gente, hoje eu estou com vontade de comer arroz, feijão e carne. Não, existe um cardápio a ser seguido. Até para os pets, né? Que legal! E problema renal, que é outro probleminha, né? Que é comum aí nos animais e também tem que mudar a alimentação. Isso, eu acho até que a dieta é mais do que adjuvante para o renal. Eu acho que se a gente não trabalhar bem essa dieta, o animal ele vai ter progressão e piora na doença. Porque o problema do doente renal, antigamente pensava-se que era o teor total de proteína que ele consumia. Mas a gente sabe que o
problema maior é o teor de fósforo que ele acumula no sangue, que o rinzinho dele começa a perder a capacidade de excretar esse fósforo. Então, ele vai muitas vezes ter esse aumento de fósforo antes mesmo do rim dele começar a jogar proteína fora. Então, não necessariamente eu preciso fazer uma restrição proteica para esse paciente, desde que eu dê um alimento com restrição de fósforo e vá monitorando esse fósforo, eu muitas vezes seguro a progressão dessa doença. E aí, quando é que eu vou começar a fazer uma restrição de proteína para esse paciente, por exemplo? Quando ele começar realmente a jogar proteína fora pela urina. E uma outra coisa que muitas vezes a gente acha que é só suplementação, que o veterinário quis colocar, ou o médico colocou lá para a gente gastar mais dinheiro na farmácia, é o ômega 3. O ômega 3 é um ingrediente essencial, seja para diabético, seja para renal. Eu acho até que renal é mais importante ainda do que o diabético. Tem que ter na alimentação. Tem sim. Além dele ser um excelente anti-inflamatório, ele ajuda a diminuir a progressão da doença no sentido de jogar proteína fora no xixi. E aí isso ele ingere como, o animalzinho? Na cápsula. A gente, do mesmo jeito que a gente compra o nosso ômega na farmácia ou em lojas especializadas, a gente pode dar o mesmo ômega. Apesar de haver ômegas específicos para cães e gatos, eu particularmente prescrevo muito de humano. Ah, é? Que legal. E quando você fala do probleminha do rim, vale para cão e para gato? Isso, para cão e para gato. E aí, essa alimentação, além do ômega, aí tem que tirar o fósforo? A gente não tira o fósforo. O que a gente tem que fazer? A gente vai diminuir o teor total de fósforo da dieta. Porque o fósforo é um nutriente essencial, né? Por exemplo, eu não sei se você vai lembrar das aulas de química, da respiração celular, que a gente produz ATP. Lembra? Alguém aí lembra, gente? Alguém lembra do ATP? Né? O ATP nada mais é que adenosina trifosfato. Então, que para a nossa célula funcionar, ela precisa de fósforo. Para o nosso cérebro funcionar, ele precisa de fósforo. O problema do fósforo para o animalzinho renal é que ele não consegue excretar o excesso de fósforo. Então, eu tenho que estar monitorando isso. Quando esse fósforo sanguíneo começa a elevar, eu já começo a reduzir o teor total de fósforo da dieta, mas eu nunca tiro o fósforo. Na dúvida, tem que consultar um especialista sempre, né? Sempre. E fazer os exames antes de ver o que ele vai ter que comer. Na verdade, se você quer mexer com a dieta do teu cão, independente se seu cachorro é doente ou não, você precisa do acompanhamento de um profissional especializado. Por quê? Porque muitas pessoas acham que é só você fazer uma mistura de ingredientes, né? Mas eu costumo brincar com esse assunto. Eu falo para os meus tutores, eu falo isso em aulas que eu dou, em palestras que eu dou. Quando a gente pensa em nutrição, o que vem na tua mente, Paty? Comida? Mas nutrição é nutriente. Né? Então, nós temos guias internacionais que dizem para a gente assim, um cachorrinho, um gatinho, ele tem que consumir quais nutrientes e quanto desses nutrientes. Então, uma dieta completa e balanceada, ela tem de 40 nutrientes essenciais. Entendi. Se eu não tiver o auxílio de um software de formulação, eu não consigo atender. Então, por exemplo, não é simplesmente eu colocar uma carne. Eu tenho que atender um teor total de proteína, eu tenho que atender um teor total de aminoácidos, né? Então, mesmo que seja um animalzinho saudável, precisa do acompanhamento do veterinário. Maravilhosa, Júlia Amboroski, é uma profissional que eu sou fã. Muito obrigada mais uma vez e volte sempre.